Olá, bom dia. Aqui quem vos fala é o professor Alexandre Ramos. Essa é mais uma videoaula da disciplina de Cálculo 1, tema função. Uma função é uma forma matemática de você relacionar dois números, né? Você tem um conjunto ou dois conjuntos, os valores contidos em dois conjuntos. Então, suponha que você tem um certo conjunto A, que tem um conjunto de valores aqui denotados pela letra X, e você queira relacionar esses números a um conjunto B cujos valores são indicados pela letra Y. Então você define uma regra que a cada elemento do conjunto A, você então associa um número do conjunto B, e essa regra, denotada pela letra F, é chamada função. Uma outra representação desse objeto matemático chamado função seria essa maquininha em que você tem de um lado uma entrada denotada novamente pela letra X e uma saída aqui denotada pelo símbolo f de x, né? Então você vai ler f de x, função de x. Essa maquininha aqui poderia ser um programa de computador que você escreveu e você dá um parâmetro de entrada e obtém então uma saída, né? Você pode fazer isso pensando até em calculadoras ou computadores. Outro jeito de representar o conceito de função é pelo chamado diagrama de flecha. Então você coloca o domínio A, note que o domínio denotado pela letra D, corrida, e uma imagem denotado pelo símbolo IM, IMzinho. Então, nesse diagrama você associa o conjunto A, domínio, ao conjunto B, imagem, por meio de uma função f aqui denotada por esta flecha. Então, esse aqui seria um mapa que leva o domínio na imagem. E por último, um outro modo de representar a função é por meio do famoso gráfico, em que você representa o conjunto domínio no eixo horizontal ou eixo das abscissas e a imagem no eixo vertical ou eixo ordenado, eixo das ordenadas. Nesse sistema, então, você estabelece o domínio como a região na reta horizontal em que você toma valores, e a imagem a região que está confinada, em que está confinada a projeção na linha vertical do seu gráfico, aqui representado por esta sombra. Imagina um farol aqui, né? Nesta linha estão os valores que estão associados entre x e y. Então, se você tomar um ponto, dado que você tem um valor qualquer de x pertencente ao domínio da função, você traça uma linha vertical paralela a esse eixo, até que ela chegue no gráfico, aqui, e a partir deste ponto, você traça uma linha horizontal, e com isso você encontra o valor de x e o valor da função de x1. Então, este ponto terá coordenadas x1, f de x1, e esse gráfico indica, então, todo o conjunto de pares de pontos desta função f de x que nós estamos estudando. A variável x, vale lembrar, é chamada independente porque o valor dela não tem, você toma arbitrariamente, enquanto y é dependente porque o valor da coordenada y depende do valor tomado para a coordenada x. Então a função aqui, veja, num gráfico ela estabelece uma regra de relação de cálculo da ordenada usando o valor da abscissa, e é importante avisá-los que quando você tem uma função, você não tem uma função para a qual você tendo um único valor de x, você toma dois possíveis valores de y. Se isso acontece, você tem um problema. Você pode imaginar o tilt que isso daria se você passasse por essa situação num programa de computador. Então você não gostaria de fazer isso.
Algumas características de funções que a gente vai definir são como representar uma função definida por partes, as simetrias de uma função e quando essas funções são crescentes ou decrescentes. Para definir uma função por partes, o que você tem é uma função cujo valor é calculado dependendo da região do domínio em que você está analisando essa função. Então, suponha que você tenha a função aqui chamada de função módulo, que é denotada por essas duas barrinhas verticais em um argumento interno. A função módulo nada mais é que tornar positivo o valor desse argumento independente deste número. Então, se você tem um x maior ou igual a zero de uma função módulo, então o valor do argumento dela é o próprio argumento. Caso o argumento seja negativo, então você multiplica por menos 1, converte esse número num número positivo e aí você tem novamente um número positivo. E o gráfico da função módulo, então, representada por partes aqui, então cada linha indica uma região do domínio da função, ela é representada neste gráfico. No lado vertical você tem uma reta x, f de x igual a x, é uma reta que apenas crescente, e para x negativo você tem essa reta que é decrescente. É bom a gente ter usado a palavra decrescente e crescente porque nós podemos aproveitar para definir o que são funções crescentes e decrescentes. A função f crescente no intervalo i, se acontece de f de x2 ser maior que f de x1, quando você toma x2 maior que x1, sendo x1 e x2 pertencentes ao nosso intervalo de definição da função. Já a função será decrescente num certo intervalo i, se acontecer de f de x2 ser menor que f de x1 para x2 maior que x1, sendo x1 e x2 pertencentes ao intervalo i também. Então aqui, por exemplo, na função módulo, se nós olharmos, se nós tomarmos o intervalo i de 0 a infinito, f de x é crescente, porque dados x1 menor que x2, nós temos f de x1 menor que f de x2. Por outro lado, no intervalo de menos infinito a zero, essa função módulo é decrescente, porque tomando x1 menor que x2, nós temos f de x1 maior que f de x2. Então, nessa região ela é decrescente. Por último, nós definimos o conceito de simetrias em funções, que consiste em nada mais de saber se essa função tem uma reflexão em torno do eixo y. Por exemplo, aqui a função y, se você coloca um espelho aqui, né, cruzando a folha de papel, então esse espelho reflete, ao refletir esse lado da função, ele gera este lado da função. Quando isso acontece, você tem a chamada função par, em que f de um valor menos x é igual ao próprio f de x. Uma função típica é a parábola, em que você tem f de x1 igual a f de menos x1. Ambas têm valores idênticos. Por outro lado, a função ímpar tem a propriedade inversa. F de menos x é igual a menos f de x. Um exemplo de função ímpar seria f de x igual a x ao cubo, que você tem um gráfico com essa característica. E se você toma x1, você vai ter um valor f de x1, mas se você toma menos x1, você tem o valor menos f de x1. Isso você pode testar na sua calculadora. Com isso, nós concluímos esse primeiro vídeo e nos preparamos para dar início ao próximo. Até a próxima, boa sorte resolvendo os exercícios referentes a esse tema e até breve.